existem várias comunidades isoladas, Brasil afora, com pacientes com doença de Huntington. Eu sou Aparecida Alencar, cirurgiã dentista, sou natural de Feira Grande, interior de Alagoas. Comecei a estudar sobre uma determinada doença rara por curiosidade. Feira Grande fica no interior de Alagoas, aproximadamente 145 quilômetros de Maceió. É uma cidade com 22 mil habitantes. Quando eu era criança, por volta dos 4 ou 5 anos de idade, e convivia com uma outra amiguinha, uma amiga de infância da mesma idade, eu observava que na casa dela, os avós, o avô e a avó eram casados, e eles apresentavam um movimento diferente. Eles não ficavam parados, eles estavam constantemente em movimentos. Existiam outras pessoas dentro da mesma casa, morando com eles, irmãos tanto do avô quanto da avó dessa criança, que tinham também esses movimentos voluntários. E aí, conversando com meus familiares, eles falavam que em Feira Grande tinham muitos casos parecidos com aqueles. E eu perguntava, mas qual o nome da doença? E falavam nervoso. E aí eu cresci com essa curiosidade, até chegar na faculdade, na Universidade Federal de Alagoas, cursando odontologia, e pagando a disciplina de genética, eu comecei a entender que aquilo se tratava de uma doença genética hereditária. Porém, ainda naquele ano, tratava-se de 1995, nós ainda não sabíamos como a doença se chamava. Então, a grande pergunta é, como é possível em uma cidade, por mais que seja menor, em um município pequeno brasileiro, existam tantas pessoas com a mesma doença, com as mesmas características e sem nome? Essa doença teria que ter um nome. Em 99, concluí minha faculdade. Em 2001, fui trabalhar como cirurgiã dentista na minha terra natal. E aí eu comecei a investigar esses casos, mesmo sem saber o nome da doença. Entrevistei pessoas mais experientes, idosos, minha mãe, minha avó, vizinhos, parentes dessas pessoas que apresentavam essa doença. E aí fiz esse levantamento por todo o município. Fiz busca através de cartório para ver quem eram os pais dessas pessoas, quem eram os avós, de que eles herdaram essa doença. E aí eu consegui vários mapinhas, vários heredogramas, várias árvores genealógicas. Quando eu comecei a juntar, eu percebi que tinha correlação entre todas as árvores genealógicas que eu teria visitado. Todos os núcleos familiares que eu fiz a visita e que eu perguntava, essa pessoa, esse homem herdou essa doença de quem? Do pai ou da mãe? E aí as pessoas falavam e eu fui montando esses pequenos heredogramas. Com todos esses dados em mãos, eu resolvi juntar e ver o parentesco da família A com a família B, com a família G, com a família D, enfim. Todas essas famílias acabavam se interligando, o que resultou nesse heredograma, que eu iniciei em 2001 e concluí em 2003. Tudo bem, fizemos o levantamento, mapeamos todo o município, e agora a grande pergunta, que doença é essa? E nesse mapa nós descobrimos que existiam 56 pessoas afetadas, esse heredograma que eu estou mostrando, e nesse momento, em 2003, haviam 30 pessoas já falecidas e 26 apresentavam a doença. Com esse heredograma em mãos, eu voltei para a Universidade Federal de Alagoas e procurei por alguns professores para que eles me ajudassem a descobrir do que se tratava. E mais adiante, em 2005, nós descobrimos que se tratava de doença de Huntington. Pelo heredograma que foi montado, existiam pessoas com mais de 100 anos na época, se estivessem vivas. E essas pessoas passaram por médicos. E por que, depois de 100 anos, a doença ainda não tinha sido diagnosticada? É que, a partir desse estudo, nós descobrimos em 2005. Quando nós descobrimos essa doença, nós descobrimos a Associação Brasil-Huntington, da qual eu faço parte, até hoje. Até aquele momento, Ervalha, um município no interior de Minas Gerais, era considerado o município com a maior prevalência no Brasil. E depois desse estudo, Feira Grande, em Alagoas, passou a ser a maior prevalência no Brasil e Ervalha a segunda maior. Mais adiante, em 2018, foi descoberto em Senador Sá um terceiro cluster, que foi o cluster num povoado chamado Salão. O povoado pertence a Senador Sá, que fica na região metropolitana de Sobral. E aí, a partir desse outro estudo, Senador Sá passou a ser a maior prevalência de doença de Huntington no país. Então, Senador Sá a primeira, Feira Grande a segunda e Ervalha, Minas Gerais, a terceira. Outra pergunta se faz. Se demorou tanto tempo, porque é semelhante essa história de Senador Sá, é semelhante a de Feira Grande, lá chamava bole. Em Feira Grande chamava nervoso e em Senador Sá chamava bole. E existiam pessoas há muito tempo, há décadas, com essa doença.
Então, o que é que a gente deduz disso aí? Existem várias comunidades isoladas, Brasil afora, com pacientes com doença de Huntington. Talvez não com clusters, né, que são famílias enormes com essa doença, passando de geração a geração, mas muitos casos isolados, ainda provavelmente sem diagnóstico e, portanto, sem a devida atenção. E, portanto, os pacientes sendo tratados através dos seus sintomas e não através da doença. E muitas vezes as terapias usadas em pacientes de Huntington, medicamentos utilizados de outras doenças para Huntington, para aquele sintoma, na verdade, né? Muitas vezes eles são usados para as coreias, por exemplo, que são esses movimentos involuntários. Muitas vezes esses medicamentos eles causam efeitos danosos, efeitos colaterais, porque eles estão supostamente tratando um sintoma, mas eles podem estar causando efeitos colaterais porque aquela medicação não é para aquela doença. Então, assim, é algo muito importante e muito sério, e esse fórum aqui está vindo para somar, porque existem pessoas de todo o país aqui, falando sobre as diversas doenças raras, e nós notamos que existem particularidades que são inerentes a todas as doenças, senão a maioria. A falta de diagnóstico, a falta de atenção adequada, protocolos para que esses pacientes sejam acompanhados desde o diagnóstico até seu acompanhamento pelas diversas fases que a doença passa.